Ó, nessa questão, ele diz que tem um reservatório de água no formato de um prisma retângulo com base 4, 3 e altura 10. Com o objetivo de facilitar a visualização, foi retirado do reservatório em uma de suas faces verticais, registrando cada um. Veja, pelo topo, então, pelo topo. É como se fosse ao contrário, né? Ele não contou da base qual a altura que ele teria. É como se ele fosse registrando as alturas o quão distante eles estão da altura máxima. Então, por exemplo, se toda a altura é 10, ele está a 1 centímetro e 10, ele está a 2, está a 3, está a 4, não é isso? Então, a medição que está fazendo é o quão distante está da altura máxima, que é 10. Beleza? Então, essas marcações é como se fosse uma régua que ele colocou lá. Beleza? Aí veja. A figura mostra uma representação do reservatório em que, na escala, apenas as marcações dos valores inteiros estão mostrando. Vê, galera, não é porque falou de escala que eu tenho que usar escala. Escala é uma relação desenho pelo real? É. Mas quando ele se refere à escala, é porque esse desenho aqui ele está fora de proporção. Então não quer dizer que ele está bonitinho aqui, né? Todo separadinho, todo assim, não. É só para a gente entender a conta. Então esse fora de escala é para não tomar, como está aqui, como vai ser mesmo. Beleza? Então, essa questão não tem nada de escala. Então, vamos se ligar. O reservatório está cheio e a água começou a ser bombardeada para fora. Há uma vazão de 100 litros por minuto. Após 2 horas e meia, a água ainda estará contida dentro do reservatório e atingirá na escala a marca. Então, na régua que ele está usando, qual é a escala que ele vai atingir? Qual é a altura que ele vai estar? Beleza? Então, aqui na situação, o que é que eu sei? Eu sei que para cada 1 minuto, ele tira 100 litros. Se eu sei que vão passar, né, 2 horas e 30 minutos, 2 horas é 120, mais 30 são 150 minutos. Beleza ou não? Então eu sei que já se passaram 150 minutos. E para cada minuto não era 100 litros? Então, meio pelos extremos, eu multiplico aqui por 100. Eu vou achar que o quanto de litro saiu foi de 15.000 litros, beleza? Como ele quer depois passar para metros e todo mundo está em metros, eu já vou ajustar. Então, vou passar de litros para metros cúbicos. Lembra que litros é a mesma coisa que decímetro cúbico. Decímetro cúbico, eu vou voltar uma casa para voltar para metros cúbicos. Só que por estar ao cubo, você volta três casas, é de 1.000 em 1.000. Então é 15 metros cúbicos, beleza? Qual é o detalhe agora? Eu sei que esse é o volume que ele tem no momento. Então eu vou achar a que altura ele estaria nesse momento. O volume é igual a 15 metros cúbicos. Como é que eu calculo o volume dessa figura? Seria 4 vezes 3 vezes a altura que ele está naquele momento, igual a 15. Então, quando eu fizesse 4 vezes 3, 12. 15 vai passar esse 12 dividindo. A gente vai achar que essa altura seria de 1,25. Beleza? Então, eu já poderia afirmar que, como eu estou fazendo com a vazão, o volume que ele teria perdido, né? Então, o que ele saiu seria uma altura que saiu de 1,25. Beleza? Então, a nossa resposta aí seria isso. Algumas pessoas fizeram assim. Eu vou deixar aqui como resposta já, tá? Algumas pessoas fizeram assim. O volume que ele tinha, acabou a questão. Estou mostrando outro jeito que a galera pensou, tá? Então aqui seria 4 vezes 3 vezes 10. Então, quando eu multiplico, está 120 metros cúbicos. Beleza? Aí veja, ele não perdeu 15. Se ele perdeu 15 metros cúbicos, ele vai ficar com 105 metros cúbicos. Não é isso?
Se ele ficou com 105 metros cúbicos, eu vou achar o volume do mesmo jeito que a gente fez agora. Então seria 4 vezes 3 vezes uma altura para chegar em 105. Quando eu dividisse 105 por 12, esse valor vai ser igual a 8,75 metros. Beleza? Então veja, vou marcar aqui, tá? Vamos dizer mais ou menos aqui. Quando eu fiz isso, ó, esse volume, oxe, esse volume nesse momento, ó, ele está com 105. Qual é a altura que ele está aqui, ó? 8,75. Aí veja, foi o que eu falei no começo. Essa escala, essa régua, está marcando quão distante ele está da altura máxima. Se a altura que ele tem é de 8,75, qual é a altura que ele falta para chegar no máximo? 1,25. Então, quando eu fosse ver a marcação que ele estaria marcando mais ou menos aqui, na verdade, ó. Deixa eu apagar aqui, peraí. Ó, é como se ele estivesse marcando aqui, ó. O volume tivesse até aqui, ó. Então, quando ele tem 8,75, o volume está marcando aqui. E na escala seria quanto, então, ó? Né, a distância, né, para 10? Então, seria 1,25. Beleza? Então, por isso que quando eu fiz a questão, eu falei no começo, ele está marcando o quão distante ele está. Aí, por isso eu fiz pela vazão. Porque a vazão, né, seria o que, tá, o que saiu, seria o que estaria mudando, né? Então, quando eu digo, ó, saiu 15, foi esse volume aqui de cima que saiu, ó. Saiu esse partezinho de cima. Essa partezinha aqui em cima ia ser justa, que saiu, seria justamente a altura que ele ficaria marcando. Ah, Lucas, mas eu não pensei assim. Então, eu teria que, se eu fosse fazer desse jeito, tirando para ver o que ficou, eu teria que no final lembrar dessa marcação. Beleza? Mas das duas maneiras, a gente chega em 1,25. Então, se você chegou aqui em 8,75, você fez a conta certa. Mas você esqueceu de tirar para ver o quão estaria marcando nessa escala. Beleza? Então, letra A.